Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Saúde 8020. O meu nome é Maria e hoje tenho a companhia da Ana Bastos. A Ana é mentora emocional e guia mulheres em jornadas de autodescobrimento, desbloqueios emocionais e comportamentais. Ela cria espaços seguros onde as mulheres podem reconectar-se com a sua essência, recuperar a sua sabedoria interna e valor pessoal. Ela acredita que quando uma mulher compreende a sua história, integra as suas emoções e assume responsabilidade pelo seu crescimento, algo verdadeiramente transformador acontece aí. Sempre que falo com a Ana, acabo sempre por refletir muito e este podcast fez-me pensar em quem é que eu sou quando tiro todos os outros papéis da minha vida. O meu percurso profissional começou de uma forma bem diferente daquilo que eu estou a fazer agora. Eu sou licenciada e tenho mestrado em ensino da matemática e estive 20 anos ao serviço do ensino. No entanto, tive aqui algumas complicações a nível de saúde e foi-me redirecionando para uma atividade profissional, que é a que eu estou a fazer agora, diferente daquilo que eu iniciei. Ou seja, eu era uma mente muito racional, muito científica, muito lógica, e de repente a vida mostrou-me, através do meu corpo, não é? Através da doença, foi assim o grito do meu corpo a mostrar-me que se calhar havia partes de mim que eu tinha que estar atenta, que era a parte emocional. Ou seja, tu sabes melhor do que ninguém, melhor do que eu, Maria, que o corpo às vezes dá-nos aqueles sinais e muitas vezes tem origem até emocional, não é? Portanto, muitas situações, e a psicossomática já mostrou muito isso, que o stress, a ansiedade, muitos dos sinais que o corpo grita têm e vêm de raízes emocionais. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu acredito que a vida vai nos mostrando qual o nosso caminho e qual o nosso propósito. O problema é que nós às vezes estamos tão distraídos com a rotina diária que nós estamos atentos aos sinais. E na minha situação, no meu caso, foi a questão do corpo. O corpo foi mostrando alguns sinais, eu não quis saber, eu não quis ligar, até que ele gritou e tive um problema de alopécia, que aí sim me confrontou com a minha imagem, com a minha autoestima, e pôs-me assim bem de frente com um espelho, mas o convite foi para o espelho interno. Pronto, à partida eu procurei mil e um tratamentos, mil e uma respostas a nível médico, a nível até dermatológico, até que houve uma vez uma médica que disse: oh, Ana, olha, vamos despistar aqui a questão emocional, porque de facto tu tens uns exames brilhantes, está tudo a correr, esteja aqui não há aqui nada que seja diagnóstico mais físico, portanto, possivelmente isto tem uma raiz emocional. Olha, eu confesso, Maria, que a primeira reação foi rejeição. Portanto, eu disse: não, estou muito bem resolvida emocionalmente, não se passa nada na minha vida, não aconteceu nada. O problema é que a bola de neve vai sendo muito subtil ao longo da vida, não é? E quando ela nos para, a bola de neve às vezes já está numa dimensão que às vezes já é difícil de gerir. E nós vamos ocultando muitos sinais, só que para mim o corpo gritou mais alto. E foi aí que eu parei, foi aí que eu comecei a olhar para dentro, foi aí que eu fui para a faculdade outra vez, eu fui estudar inteligência emocional e saúde mental. Eu fiz muita formação nesta área das emoções, da inteligência emocional, portanto, de ver o corpo como um todo, não é? Portanto, e foi aí que começou o meu percurso nesta área das mentorias emocionais, do guiar mulheres a assumirem quem são, que era esse, por exemplo, o meu maior desafio, a conhecerem. Portanto, eu acredito que a chave da mudança pode ser mesmo o autoconhecimento. Eu chego até mim muitas mulheres que não se conhecem, Maria, sabes? Conhecem a identidade que criaram para sobreviver a determinadas circunstâncias da vida. Mas quando eu começo a perguntar quem és tu, a primeira coisa que me respondem é: eu sou a médica, eu sou a mãe, eu sou a psicóloga, eu sou o que for. Estás a perceber? Ou seja, agrega-se muito à nossa personalidade ao que é que nós fazemos profissionalmente. E quando nós tiramos esse papel, e quando tiramos o papel de esposa, de mãe, fica, às vezes as pessoas não me sabem responder quem são. Isto já diz muito. Eu se te perguntar assim, Maria, quem é que tu és? Sem a profissão,
sem o companheiro, sem a personalidade que tu criaste para saber gerir determinadas coisas, às vezes fica um vazio. E é essa construção ou reconstrução que eu ajudo a fazer, que é conectar as mulheres que chegam até mim à essência. Ou seja, quem é que são sem todas as máscaras que colocam diariamente para ir para a vida? E às vezes estas máscaras nem são bem postas por nós, não é? Muitas são, outras são tão repetidas por outras pessoas ou por outros contextos que nós acabamos por as assumir como nossas. Sem dúvida, sem E, dúvida. e é o que tu dizes, é muito assustador quando nós começamos a pensar de quem é que eu sou sem isto tudo. Não é? Será que eu vou gostar de mim sem a minha profissão, sem as pessoas com quem eu me relaciono, sem a imagem que as pessoas têm de mim? É assustador quando nós pensamos nisto, porque acho que também não fomos formatados para pensar desta maneira. Nós somos educados exatamente para o contrário, Maria. Nós somos educados. Primeiro, nós somos seres sociais, nós somos seres que queremos sempre pertencer, não é? Claro, Para pertencer, às vezes abdicamos do nosso ser, da nossa essência, não é? Para pertenceres a determinados grupos, à tua família, não é? Ao teu contexto social, muitas vezes deixas de parte coisas que gostas, deixas de fazer determinados comentários com medo de ser julgada, com medo de ser criticada, com medo de deixar de pertencer. Portanto, eu costumo dizer que nós somos mais leais que livres, não é? Exatamente sim. por isso. Porque nós, para pertencer, abdicamos muito de nós. E até que ponto é que nós chegamos ao final de vida e olhamos para trás e pensamos que vida é que eu vivi e que vida é que eu construí de acordo com aquilo que eu quero, ou se realmente foi uma vida construída através dos pilares que me ensinaram e que muitas vezes não era bem aquilo que eu queria. Mas eu assumi que tinha que ser assim, porque nós somos treinados para um script, não é? Portanto, então nós mulheres é quase que aquele script do ok, nós temos que estudar, nós vamos para a faculdade, vamos trabalhar, temos que ter um relacionamento, temos que casar, temos que ser mães, ou seja, tudo que não vá de encontro a isso é estranho, desagrada. Uhum. Muitas vezes há comentários e são nessas pequenas situações que nós muitas vezes reprimimos quem somos e vivemos aquilo que esperam de nós e não de acordo com a nossa essência. Não sei se tu em algum momento da tua vida sentiste isso, mas eu vivi muitas vezes nesse piloto automático do acordar, fazer o que tem que ser feito e muitas vezes, por exemplo, ignorando os sinais do meu corpo. Quando às vezes o meu corpo me pedia: Ana, precisas descansar, e eu estava naquele frenesim diário a trabalhar 12, 13 horas por dia, não é? Porque eu já estive nesse registro, até que o corpo vai dando aqueles sinais. Era a Sim, ciática que de vez em quando me punha na cama, não é? Era as dores de cabeça constantes, era a ansiedade ao domingo, quando já tinha uma semana de trabalho pela frente. Portanto, e se nós não estivermos atentos e não nos conhecermos verdadeiramente, nós vamos estar neste modo de sobrevivência diário. E nós pagamos um preço por isso. eu acho que o nosso primeiro instinto, não é? Quando as coisas começam a dar sinais, e contra mim falo, atenção, é sempre logo tipo, isto não deve ser assim tão grave, não é? Isto não deve ser mesmo um sinal, deve ser só aqui uma anomalia da luz ou assim de alarme. Então, se, se eu consigo, o exemplo que tu estavas a dar, se eu consigo trabalhar 12 horas por dia, não é? Trabalhar 13 também não é assim um esforço tão grande em Não é? comparação. Sim, e de repente se cá estou a dormir 5 horas para conseguir fazer o que preciso de fazer. E, hum, e essa questão da pertença que tu estavas a falar é também muito porque nós somos muito ainda dos nossos antepassados, não é? Na altura nós tínhamos de pertencer ao grupo, não morríamos sozinhos, não é? Exatamente. Não, Tínhamos de ter uma. Maria, eu defendo muito que nós somos um resultado de tudo aquilo que vem de trás, não é? Não é Sim, hipótese. Nós, quando nascemos, eu não concordo muito com a teoria de que somos uma folha em branco, ok? Porquê? Porque, repara, a cor dos meus olhos, a cor do meu cabelo, o meu corpo, tudo isto já traz características de trás. Portanto, eu claro. acredito que não seja só isso. Há muita coisa que vem de trás e que chega até nós, das gerações que estão para cima de nós, não é? Dos nossos pais, dos nossos avós,
que moldam muito de quem nós vamos ser. E obviamente que a nossa cultura, a família onde estamos inseridos, a nossa cultura, o nosso meio social vai nos moldando, sem dúvida. A escola, não é? A Eu escola estava a pensar nisso, que até houve um estudo, já não sei, que eu não sei estes detalhes, mas, era comparar o bairro onde a pessoa tinha crescido e, o sucesso académico em comparação com isso, porque nós achamos sempre que a nossa genética acaba por ter muito peso, mas depois também o contexto em que nós estamos, não é? Eu estar num bairro seguro, em que consigo ir à escola sem acontecer nada, os meus pais conseguirem efetivamente pagar os meus estudos e dar-me condições para o fazer com tranquilidade, eu ter uma casa com necessidades básicas asseguradas, isto depois também molda muito de tudo o que eu sou. claro. Oh, Maria, eu já estive em contextos escolares em Uhum, que tinha alunos que vinham para a escola sem pequeno almoço e passavam, às vezes, toda a manhã sem comer nada, porque não tinham como. sim. Como é que nós, numa escola, nós, enquanto professores, não é? Como é que eu, enquanto professora na altura, poderia exigir, por exemplo, a uma criança, a um jovem, na altura, com 14, 15 anos, que estivesse super concentrado na minha aula de matemática, quando uma necessidade básica como a alimentação não estava assegurada? Portanto, e tudo isso muda o contexto, muda a aprendizagem, muda tudo. Portanto, o meio, sem dúvida, que molda muito também a nossa capacidade de reter a informação. Estou a falar em termos de escola, não é? Sim, Portanto, quando esse meio, esse contexto não está a assegurar essas necessidades básicas, obviamente que a aprendizagem fica comprometida, sem dúvida. E, como isso, outras situações quaisquer, não é? Se vem de uma família em que a família é completamente estruturada por exemplo, e chega à escola depois de ouvir os pais numa grande discussão, obviamente o estado emocional daquela criança ou daquele jovem não está com capacidade total para estar a absorver conteúdos. Portanto, tudo isto influencia sem dúvida, sem dúvida. O meio, a genética é importante, mas o meio é fundamental para esta mudança. Aliás, e eu que vivi, que estive perante, foram muitos anos em contextos de escola muito diferentes, uhum, socioeconómicos muito diferentes, não é? Eu tanto trabalhava com alunos que tinham uma bagagem por trás que estava de suporte àquele aluno para lhes dar as condições ideais para ele conseguir estar na escola de forma fluida, mas também tive situações em que era exatamente o oposto. Portanto, eles estavam ali com esforço, ou então simplesmente já nem estavam ali, estavam de corpo presente, mas a cabeça estava completamente fora. noutras situações, É sim. normal, não é? Até nós, ó Maria, tu sentes que em determinados contextos sociais, tu tens noção do quanto podes crescer e há contextos sociais em que tu sentes que podes estar a regredir, não é? A reprimir o teu potencial máximo. Portanto, eu acredito que o meio, as mesas onde nós nos sentamos, faz toda a diferença. Olha, ainda no domingo passado estive numa mesa com grandes personalidades do mundo dos negócios e foi Uhum. interessante perceber que a ideia é sempre essa. Eles têm muito este cerne do empreendedorismo e dos negócios exatamente por aí, que é senta-te nas mesas certas. Sim, E sim. quando tu percebes que és, na mesa, és aquela pessoa que sabe mais, que tem mais, que tem Está na maior altura de trocar. a trocar, não é? Porque ela, assim, podes continuar, é ótimo para encher o nosso ego, mas tu ali já não vais conseguir subir de patamar. Porquê? Porque já és a maior, não é? Portanto, para subir de patamar tens que também te juntar a contextos que te podem potenciar quem tu és realmente. Sim, o nosso crescimento acontece sempre, não é? Ali no limiar do desconforto, em que é desconfortável o suficiente para fazer alguma coisa, não é? Mas também não é tão desconfortável que eu nem me quero pôr nessa situação. E aqui Claro, entra muito aquilo que tu estavas a falar de nós ao longo da vida também irmos nos moldando às situações em que estamos, não é? E que se calhar fazemos escolhas que não estão tão alinhadas com o percurso que nós queremos só porque estamos ali ou porque é esperado. Isto depois também cria aqui uma dinâmica que é: eu estou com um grupo que deveria querer pertencer a eles, ou porque passei muito tempo lá, ou porque é o suposto, ou porque
já investi muito aqui, mas eu já nem me identifico com estas pessoas, já nem me quero identificar, não é? Mas também não quero dar o passo seguinte, porque também não sei muito bem para onde vou, e é um bocado fugir ali à norma. E às vezes, oh Maria, esse passo seguinte implica perder e abdicar de muitas coisas, inclusive de Sim, pessoas, não é? Que já não estão alinhadas nos nossos valores. E isso custa, isso gera muita culpa, não é? Vem muita emoção ao de cima que nós normalmente não queremos sentir. Portanto, e isso muitas vezes impede-nos de sermos realmente e de assumirmos a nossa essência, que é o medo de desagradar, a culpa de sermos diferentes, muitas vezes, do nosso contexto que era o habitual. Mas às vezes essa transformação exige isso. É tu teres coragem para desagradar. eu, eu não acho que é às vezes exige, eu acho que é, exige Quase sempre. sempre. Sim, porque se não for desagradar os outros, acaba por ser um bocado desagradar parte de nós que estava à espera ou que estava a contar com aquele outcome e que nós chegamos ali, olha, se calhar não vamos por aí porque já não me faz sentido e vamos, mas é por este caminho. E às A vezes, questão aqui às vezes, e eu sinto isso muito nas mulheres que acompanho, e eu própria passei por isso, é tu conseguires ter a coragem de dar esse salto. Ou seja, é largares, não é? Essa forma de estar, essa tua, não digo personalidade, mas algo que te impede de avançar. O que é que te impede de avançar? Às vezes não é só o medo de arriscar, o medo de perder o estável, o medo de uhum, tudo isso, não é? Que às vezes nós, por exemplo, a nível profissional, eu passei de um lugar muito seguro, não é? Eu claro. estava numa escola e a nível profissional estava estável. Estava numa escola há cerca de 15 anos, Maria, onde a 5 minutos de casa, e larguei tudo, não é? Mas para ter essa coragem, eu precisei de perceber o que é que me bloqueava, quando eu já tinha percebido que ali não era o meu lugar, o que é que me bloqueava para dar o salto. E eu achava, não é? Na mente, que era a perda da estabilidade, o medo do novo, como é que isto vai correr. Só que as raízes muitas vezes são mais profundas, sabes? Quando tu começas nesta jornada de autoconhecimento, tu percebes que aquilo que tu achas que te está a impedir de sair, às vezes são as desculpas que tu dás e que socialmente são mais bem aceitas, não é? Para justificar o Para motivo justificar real. exatamente os teus motivos reais. Por isso é que eu digo que o autoconhecimento, tu perceberes realmente quem és, o que é que tu queres, assumires, o que é que te impede de ter essa coragem para assumir, o que é que te bloqueia, é a chave realmente para tu conseguires dar o salto, para conseguires essa transformação, essa mudança que tu queres da tua vida, porque isso depois reflete-se em muitas áreas, não é? Por exemplo, para mim o maior bloqueio foi, ou seja, o ponto de viragem para mim foi preciso ser no corpo, porque acho que foi a única forma de me fazer parar. Mas há pessoas que têm outros desafios, quer a nível financeiro, quer a nível de relacionamento. Chegam até a mim muitas mulheres com desafios nos relacionamentos e atraem sempre o mesmo tipo de pessoas, no Uhum. trabalho, nas amizades, no relacionamentos amorosos. Pode ser questões de dinheiro, não é? Portanto, há sempre algum tipo de situação na vida que acontece quando a vida está-te a exigir uma mudança e tu estás ali no fundo a resistir, Adiar, adiar, a adiar. resistir e a adiar e a adiar. Portanto, a vida vai-te trazendo algum sinal. Para mim foi a saúde, podia ser outra coisa qualquer, podia ser outro desafio qualquer. Do género, levas aqui uma paulada para ver se acordas, percebes? Às vezes é o que resulta, e ainda no outro dia estava a ler sobre o facto de nós sermos muito. Ninguém gosta de situações adversas, ninguém gosta de experiências más, mas a verdade é que a grande maioria, se não a totalidade do nosso desenvolvimento e das coisas boas que vêm para a nossa vida, vem efetivamente do ponto de partida de algo mau. Sim, não necessariamente, mas eu acredito que as grandes transformações surjam daí. E quando tu começas a ver essas situações não como azar, nem passas a vida a reclamar deles, etc., quando tu vês isso como uma perspectiva de crescimento, eu acredito que o salto seja ainda maior.
Ver o Desenvolves potencial. uma capacidade ou alguém que te ajuda a ver isso de uma perspectiva diferente, porque às vezes nós estamos tão inseridos no problema que não conseguimos ver, não é? Às vezes precisamos nos afastar um bocadinho para ter uma dimensão, para ter uma perspectiva diferente da coisa, porque senão só estamos ali no problema e não conseguimos sair dali. E às vezes, inevitavelmente, é preciso pedir ajuda, não é? E isso não é um sinal de fraqueza. O pedir ajuda, por exemplo, é uma das crenças que muita gente ainda tem. O pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Eu vejo isso como um sinal de coragem. Temos capacidade de mostrar as nossas vulnerabilidades e eu admito agora, Maria, agora, antes não, que é um sinal de coragem. Não é? Quando nós conseguimos render às situações e pensar assim, o que é que isto me quer mostrar de mim? Não é reclamar, não é estar ali no problema no sentido de tentar arranjar justificações. Não. É perceber o que é que aquilo me quer mostrar. Eu acredito que todas as situações e todos os desafios que temos na vida têm um propósito. Eu não acredito no acaso. Eu não acredito na sorte. Eu acredito que a sorte também se constrói. Portanto, todas as situações mais desafiantes que eu tive na vida teve um porquê. Agora, se eu tivesse sempre a olhar para elas numa de reclamação, numa de falta de sorte, numa a mim acontece-me tudo, não é? Portanto, a procurar respostas fora, sempre, sem realmente perceber a real a razão das coisas acontecerem, eu acredito que, por exemplo, eu não estaria onde estou agora. É aquela questão de nós também estarmos sempre a ruminar sobre o problema e temos tendência a atribuir a culpa, entre aspas, quando as coisas correm mal, a algo externo. É o caminho mais fácil, Maria. Sim, é mais confortável, não é? Essa questão do exemplo que tu deste, por exemplo, da dor no corpo, eu posso atribuir isto a, ok, se calhar aconteceu alguma coisa, ou não me preparei bem, ou alguém me bateu, alguém foi contra mim e deu-me esta dor, ou o meu PT não fez o plano certo, etc. Enquanto que se calhar aqui é ok, se calhar não dormes direito há 2 semanas. Se calhar o teu E corpo isto, nessa situação poderia estar-te a pedir mais descanso e tu estavas sempre sim, no ativo, não é? Se calhar às vezes é preciso parar um bocadinho. E acho que isso, por exemplo, o parar, quando eu às vezes recomendo algumas mentoradas minhas, digo, olha, o trabalho de casa para esta semana é tu, durante 3 dias, tirares 1 hora, durante 3 dias tirares 1 hora para parares. Ai, 1 hora é muito. Estou a falar de 3 dias. Distribui essa hora por 3 dias. Ou então distribui essa hora pela semana toda. 10 minutos de parar por dia. É muito? Às vezes é. Então eu penso assim, então se aquela mulher não consegue parar 10 minutos por dia para não fazer nada, sabes? Às vezes para parar mesmo, deixar o corpo para existir, assentar, sim. existir, exatamente. Como é que quer estar produtiva para outras situações? Nós temos de ter aqui um equilíbrio. E tu, a Maria, como médica, sabes perfeitamente, melhor do que eu, que é isso, não é? O corpo precisa de estar em equilíbrio. Não é só de estar no fazer, no fazer, no fazer. Parar também é ser produtiva. Totalmente. E eu uso sempre. Foi uma coisa que na altura também me ajudou, porque eu era exatamente essa pessoa e só a ideia de estar sozinha com os meus pensamentos, eu nem queria sequer essa possibilidade. Era. Eu ia dar uma caminhada, em vez de estar a aproveitar a caminhada, estava a ouvir qualquer coisa, ou a ouvir uma aula, ou a ouvir um podcast, ou a ouvir música, que era para não estar em silêncio. Estava em casa novamente, sempre com barulho de fundo, que era eu vou estar o menos exposta aos meus pensamentos possíveis, porque também não são um problema, não é? Se eu não olhar para eles, não são. E o que eu mais notei é, primeiro, a dificuldade que é sair desse sítio para, ok, se calhar eu não tenho de estar constantemente estimulada, e Exatamente. também há aqui algum trabalho que eu tenho de enfrentar, não é? Não posso só empurrar os problemas para a Maria do futuro. E depois tem outra questão que é isso que tu estavas a dizer das pessoas terem esta aversão a parar. Eu muitas vezes explico no sentido de, ok, eu quero ser a pessoa mais produtiva de sempre. Ótimo. Então, produtividade por si significa que eu
sou de certa forma eficiente para conseguir fazer as coisas no mínimo espaço de tempo para que elas fiquem bem feitas. E como este é o meu objetivo, eu para conseguir fazer isto, eu também tenho de ter energia, tenho de estar concentrada, tenho de estar descansada para o conseguir fazer. certo. E então eu vou precisar aqui da parte do descanso. E pelo menos a mim foi o que me ajudou no início a dar este salto de, ok, eu se calhar para me concentrar melhor no que estou a ler, tenho de estar com a cabeça, não posso ter trabalhado 12 horas seguidas e a seguir ir escrever qualquer coisa, é assim não funciona. Mas E socialmente, Maria, não sei se sentes isso, mas era excelente. nós recebemos as palmas de toda a gente quando estamos a trabalhar 12, 13 horas por dia e somos altamente produtivas. O problema é o preço que nós pagamos internamente por estar nessa alta performance diária. Portanto, isto vai quebrar algum dia, não é? Sim, Portanto, nós não somos máquinas, nós não somos robôs. Portanto, e nós somos muito educadas a isso, a que o nosso valor mede-se pela quantidade de coisas que fazemos, não é? Uma mulher que é altamente eficiente no trabalho, tem a casa sempre impecável, é uma super mãe, em mil e uma tarefas, em mil e um papéis, não é? É a mulher que é aplaudida. Aquela mulher que muitas vezes até tira um tempo para ir ao ginásio, um tempo para estar à beira-mar, a não fazer nada, só olha, só a contemplar o mar, não é? A sentir o cheirinho da praia. Ai, está com tanta coisa para fazer, está ali parada. Percebes? Isto muitas vezes totalmente. altera até a própria pressão interna da pessoa. Às vezes não é ninguém que nos diz. É nós sentimos, ai, tenho tanta coisa para fazer e estou aqui parada. Vou, mas é para casa adiantar as coisas. Percebes? Sim, É que nós somos muito educadas nisso. O nosso valor é igual àquilo que nós produzimos. Isto são crenças. Isso vem das nossas feridas emocionais, não é? Quando nós começamos a olhar para trás, nós percebemos de onde é que isso vem. Se calhar porque ouvimos muitas vezes os nossos pais dizerem assim: olha, que o dinheiro não cai de uma árvore, olha, que tu tens que te esforçar muito para ser alguém na vida. Portanto, e todas estas pequenas coisas que parecem inofensivas vão criando estas crenças que nos limitam, não nos potenciam, limitam-nos. Então nós temos que estar sempre, lá está, para pertencermos, para nos sentirmos pertencentes ao grupo, neste caso familiar, vamos repetindo estes padrões. Que depois, quando queremos fazer diferente, traz culpa. Traz um sentimento sim. estranho aqui dentro, não é? Do género, "Epá, tenho tanto para fazer e estou aqui sem fazer nada, não é? Então, lá está como tu estavas a dizer, vais para a caminhada estar a ouvir alguma coisa. Eu também era essa mulher, Maria. Estava a ver televisão, mas tinha que estar a fazer alguma coisa. Sim, Ia sim. de carro e estava a responder as mensagens todas, ouvir um podcast, não é? Porque tinha que cultivar mais o meu conhecimento. E às vezes ia em piloto automático. E depois diziam-me assim: oh, Ana, olha, reparaste naquela casa em construção agora? Nem vi. E passo ali todos os dias. Portanto, isto já diz muito de nós estarmos no futuro e não estarmos a viver o momento presente. E quando nós desligamos o rádio e estamos a observar exatamente o nosso percurso, quando estamos a conduzir, traz-nos de volta para o momento presente. Olha sei lá, aquela casa em construção, olha, eu nunca tinha reparado nesta árvore aqui. Como é que é possível, às vezes, nós estamos completamente em piloto automático? Já me aconteceu fazer viagens que eu digo, epá, já cheguei. Não é? Nem Parece que o carro notei. até Sim, me sim. conduziu sozinho. Portanto, isto já diz muito do modo de sobrevivência que nós, do piloto automático que nós estamos no nosso dia a dia. E obviamente que isso traz consequências, Maria. Não é? Sim, e ia só acrescentar aquilo que tu estavas a dizer, sobre também ser bem visto, não é, pelas outras pessoas, por nós porque nós gostamos de cumprir e adoramos fazer coisas, mas essa questão dos outros também, comentarem nesse sentido, não é, foi um dos motivos de eu ter deixado também de partilhar, grande parte da minha rotina, seja em termos de compromissos, ou seja em termos de trabalho, porque lá está, eu sentia que esses comentários me estavam a levar novamente para o sítio onde eu estava antes, Exato. porque se eu quando partilho que tenho, sei lá, 18 horas de trabalho num dia e faço 50 coisas nesse dia, e se eu recebo uma mensagem de incentivo, não é? E de valorização, é difícil eu não associar essa produtividade, tal como estavas a dizer, ao meu valor, não é? Certo.
E então eu, se calhar, nos dias em que não consiga ser tão produtiva, porque é o que é, há dias assim, eu vou me sentir pior por não estar a cumprir, entre aspas, o que seria esperado ou o que eu acho que as pessoas têm em mente de mim. E eu já falei disto sobre isto aqui, mas houve uma altura em que eu, por exemplo, eu partilhava muito os treinos que fazia, a minha alimentação, partilhava tudo isso. Eh, e depois eu sentia-me sempre na obrigação, ok, eu tenho de ir treinar, porque se eu não partilhar vão achar que eu não me esforço tanto ou que Exatamente. não sou tão consistente. E então entrava ali num ciclo de culpa, ao ponto de ter ataques de pânico só porque havia algum dia que não podia treinar ou não conseguia, porque era o que é que as pessoas vão achar se eu não for esta pessoa. Claro. E às vezes é quem é que sou eu, não é? O que é que eu vou achar de mim quando eu Se não não for esta pessoa, se não conseguir ser esta pessoa. Lá está, nós socialmente somos muito educadas, lá está, nós vamos bater sempre na mesma tecla, é a forma como nós fomos educadas para. E quando eu falo educação, não é só dos pais, é os pais, a escola, depois É tudo, tudo, sim. tudo. Muito para viver no exterior e não no interior. Ou seja, e quando eu falo em viver no interior, é viver exatamente aquilo que tu sentes que é para ti, viver o teu propósito, não é? E quando eu falo em propósito, às vezes pensa-se muito que é só questão profissional, não. O propósito é muito mais amplo do que a questão só profissional. É quem eu quero ser quando ninguém está a ver. Sim. Quando E nós eu, estamos e largamos todas as máscaras sociais que precisamos de pôr para sair e para fazer face àquilo que esperam de nós. Quem és tu sem isso tudo? Portanto, e é aí muitas vezes que eu faço esse reencontro e potencio as mulheres para terem coragem de vez em quando, ou quase sempre, pousarem essas máscaras, porque elas são tão pesadas às vezes que nós habituamos a esse peso, Maria. Eu posso te dizer que quando deixei a vida profissional que tinha, que trabalhava 12, 13 horas por dia, isso custou-me horrores. Porque quando eu deixei de ter essa carga horária, eu pensei, e agora o que é que eu vou fazer? Então comecei no lucro completamente à procura de coisas para de- fazer, sabes? De estar ocupada, de mais conhecimento, mais formação, mais isto, mais aquilo, ou seja, sempre no mais. Porquê? Porque lá está, eu associava o meu valor àquilo que eu fazia. Eu e quase que tive que estavas fazer um luto, formatada para tal? estava formatada para isso. Ou seja, eu quase que tive que fazer um luto do que era o meu dia a dia num script de alta performance diária, do fazer, fazer, fazer. Portanto, e isso eu tive que ter muita disciplina para fazer exatamente o oposto, Para não sabe? fazer? Sim. Para não fazer, exatamente. Para me pôr num lugar de ser e não de fazer. Mas Eu posso agora dizer estava. que, é, Força. que traz um potencial incrível quando tu tens a capacidade de fazer isso, mas é muito difícil, Maria. Para mim, pelo menos, foi muito difícil. É um. É mesmo essa expressão, é o luto, eu era esta pessoa, eu tinha estes hábitos e tinha esta rotina e era conhecida por isto e por aquilo e fazia isto e aquilo, e eu de repente vejo-me sem tudo isso, não é? E se eu já não estava habituada a ver-me sem tudo isso, quando sou obrigada a. Sim, tenham calma. Exato. Não estava, vamos tentar voltar ao que eu era, não é? Seja, lá está, arranjar mais formações, arranjar coisas para passar o tempo, para não sermos assoberbados com quem é que eu sou. E depois, Pronto, sim, Maria, nós passamos tantos anos, não é? 20, 30, 40 ou mais, não é? Anos a fazer de uma determinada forma. Tu, quando queres mudar um hábito, quando queres assumir uma postura diferente, isso custa imenso. E sim, ainda hoje, não é? Que já não estou nesse registro há 3, 4 anos, não é? Porque entretanto fui mãe, portanto tudo mudou na minha vida. Hum, Ainda hoje, às vezes, há momentos em que estou naquela folia e penso: não, calma, calma, porque a Ana já está estou a correr diferente. para onde? Exatamente, percebes? Porque parece que o nosso registro interno, não é? Parece que vai sempre àquela. Então, nós temos que ser muito disciplinados também nesse aspecto, do género: não, vou-me manter aqui no meu lugar, onde é que eu quero ir agora com esta pressa toda?
não é? Portanto, às vezes é puxar a Ana cá para o momento presente, porque senão a Ana vai virar outra vez a Ana que estava há 4, 5, 6, 10 anos atrás. Portanto, tem que estar sempre a puxá-la para cá, para o momento presente, que é isso muitas vezes que a maior parte das pessoas faz. Ou está no passado, ou está no futuro. Portanto, é preciso o ponto do meio, não é? O caminho do meio. Trazer este equilíbrio para a nossa vida, que é desafiante muitas vezes, não é? Quando muita coisa nos. O ruído social puxa-nos exatamente para os Ao opostos. oposto. Sim. E eu acho que também há aquilo que nós estávamos a falar de querer sempre. Que tu estavas a dizer, por exemplo, que tenho de estar a ouvir um podcast porque tenho de estar a aprender alguma coisa, ou tenho de estar a construir mais a pessoa que eu sou e a ser mais produtiva nesse sentido. Eu acho que nós também depois começamos a fazer muitas coisas só com esse propósito. Eu vou dar uma caminhada porque não quero ser sedentária, preciso de andar e tenho de cumprir os passos diários. Eu estou a ouvir um podcast, nem é por eu estar a gostar, é porque eu quero aprender e tenho de estar a aprender para ser melhor pessoa e melhor profissional. Eu estou a ler um livro porque quero ser mais culta neste assunto. Nem é que eu gosto de ler este livro em específico, mas estou só a lê-lo para quase para cumprir, não é? E depois de tudo isto fica muito. Acho que tiramos um bocado o prazer das coisas e eu vejo muito em mim agora. Eu, por exemplo, ir dar uma caminhada nesta fase da minha vida deve ser das melhores coisas porque vou com as minhas cadelas e estou ali e interajo com outras pessoas e com outros cães e passeamos, ótimo. A própria leitura, recentemente troquei completamente o que eu lia, que era sempre muito formativo, académico ou desenvolvimento pessoal, lá está, porque eu quero ser uma ótima pessoa, e passei a ler algo que é oposto e que se calhar não me acrescenta nada em termos de aprendizagem. Mas Mas se estou calhar outra vez a gostar de ler, por exemplo. vai-te cultivar esse gosto, que pode ser uma coisa até momentânea, e daqui a nada voltas ao teu registro de leitura habitual, mas se calhar neste momento é isso que tu precisas, que é se Sim. calhar cultivar mais esse desejo por outras coisas, se calhar não pela pressão de ter que estar sempre a aprender alguma coisa, porque isso também pode estar aí associado a um sentimento até de insuficiência. Por exemplo, eu achava que era sempre insuficiente no meu conhecimento. Porquê? Porque eu trabalhava numa área e já era reconhecida nessa área, não é? Portanto, já não precisava de me preocupar nesse aspecto. E, no entanto, estou agora a fazer uma coisa completamente diferente. E nesse momento de transição, eu sentia muita necessidade em fazer cada vez mais formação, mais formação, mais De formação. provar. E Sim. sempre estava que era insuficiente, que sabia pouco, que ainda sabia pouco. Até que eu cheguei a um ponto e disse: não, calma lá. Eu já sei mais do que o suficiente que eu preciso. Eu já sei mais do que aquilo que eu preciso. Portanto, agora está na hora de passar esse conhecimento. Porque depois acabamos por estar sempre paradas, à espera de nos Do achar momento certo. suficientes e à espera do momento certo, e o momento certo não existe. Não é? Se nós Sim. estivermos à espera do momento certo para avançarmos com determinadas coisas, se calhar passamos a vida toda à espera desse momento. Não há momento certo. O momento certo é agora. Eu acho que nós temos muita aversão ao próprio erro, ao próprio não saber, não é? E é por isso que o eu começar alguma coisa sem estar totalmente informada, pelo menos enquanto eu falo enquanto médica, por exemplo, quando comecei a fazer urgências foi muito assustador. Urgências sozinha eu, eu Percebo. tenho mesmo de saber e se calhar tenho de estudar tipo 50.000 vezes mais do que sei agora, ok? Eh, Mas a verdade é que o fazer, não é? Fez com que eu aprendesse muito mais rápido do que eu estar ali a fazer cursos e cursos e a ler, não é? Porque depois tem uma parte que não é de saber, é quase de intuição, que também é preciso. E essa questão de eu querer, eu por acaso sempre senti muito isso, que é, eh, eu como não tenho as melhores notas nem nada, eu se calhar não sei tanto como os outros. E então tenho de compensar aqui um bocado, seja estudar mais 2 horas por dia, seja a fazer cursos que os outros se calhar não fazem, eh, seja a pensar 3 vezes antes de dizer qualquer coisa, porque também não quero parecer que não sei. E isto depois faz com que nós também estejamos lá está, nesse procura sempre de eu só vou poder fazer isto quando eu tiver certezas absolutas de que sei tudo.
Olha, mas uma coisa que te posso passar enquanto professora, com experiência de 20 anos no ensino, é que as notas, não é? O número Sim, final de sim, uma cadeira, de uma disciplina, diz muito pouco sobre, totalmente. sobre o conhecimento e o sucesso que as pessoas vão ter. Eu vejo alunos, não é? Porque agora, com, com, com este percurso no ensino, muitas vezes encontro alunos que já estão a trabalhar há muitos anos, já têm Sim, família, já têm filhos, portanto, eu apanhei-os ali numa fase de adolescência e agora já são homens e mulheres. E muitas vezes aqueles melhores alunos que eu tinha, que tinham média 18, 19, estão com uma vida muito aquém de alunos que tinham, por exemplo, uma média muito mais baixa. Porque depois lá está, entram aqui outras variáveis que muitas vezes não são tidas em conta. Ok, contam para a entrada da faculdade, ok, é uma forma de trazer aqui alguma, olha, distinção em termos de entrada, em termos de curso, etc. seriação, sim, sim. Sim, de seriação, mas depois no futuro conta zero, Maria. Eu vejo ótimos profissionais agora que tinham médias baixíssimas. Aliás, nós vemos, se nós formos estudar a história de grandes empreendedores, nós vemos que o percurso em termos escolar. Muitas vezes nem era completo. Sim. Exatamente, foi terrível. Portanto, há muitas outras variáveis e uma delas é o coeficiente emocional, não é? Que felizmente muitas empresas já têm isso em conta. Outro Uhum. tipo de variáveis, não só o currículo, mas outro tipo de skills que as pessoas têm e devem ter, porque depois no mundo do trabalho não é só a nota que conta, não é aquele conhecimento que é traduzido pela essa nota. Não, é a tua capacidade de trabalhar em grupo, é a tua proatividade, é a tua autonomia, mil e uma coisas. Como é que tu geres as tuas emoções? Quando vais, por exemplo, para uma urgência, como é que tu geras a tua capacidade de estar com um doente em que na consulta anterior pode ter acontecido algo drástico? Estás a perceber? Ou numa Sim, urgência. Portanto, tudo isso faz de ti uma excelente médica. Não é propriamente a nota que tu tens. O sim. problema é que lá está, mais uma vez. Nós achamos que podemos muitas vezes quantificar o nosso conhecimento e as nossas habilidades só pela nota. Infelizmente, isto também é muito passado nas escolas. Mas eu não sou, ou eu não era a professora que acreditava nesse processo assim. Por isso, muitas vezes a avaliação não era de acordo com aquilo que eu acreditava. Porque nós, quando queremos quantificar, há coisas que não são mensuráveis, percebes? Não, São não é mais um número que difíceis traduz, de medir, não sim. há um número que traduz isso. E muitas vezes não são contabilizadas exatamente por isso, que nós não conseguimos traduzir isso no número. Portanto, relaxa. Não, eu lembro-me, por exemplo, lá está, na universidade, nós temos uma transição de ano não clínico, que é muito teórico e de testes e de exames, para um ano clínico, em que já estamos com os doentes, estamos nos internamentos, nas consultas, e muitas vezes, não era sempre, mas muitas vezes as pessoas tinham melhor nota na parte não clínica, depois chegavam à parte clínica, que já envolvia outras soft skills, não é? Eu consegui estar ao lado do doente, eu falar com o doente, eu ter aqui às vezes o raciocínio ou aqui alguma intuição que não é mensurável, não é? E depois havia aqui uma disparidade muito grande que é, eu posso saber a teoria toda, não é? Mas se eu depois, por exemplo, não consigo numa consulta explicar ao doente o que é que aquela teoria toda implica e o que é e quais as consequências daquilo para a vida dele que faça com que ele queira ou tomar a medicação, ou mudar de estilo de vida, ou o que quer que seja, se eu depois não consigo fazer esta parte, por exemplo, não interessa, o conhecimento todo não interessa. Tu tens Ou se muito eu não me conhecimento consigo. técnico, não é? Mas depois é preciso traduzir isso de uma forma bem simples para os teus Sim, alunos sim. entenderem, não é? Sim, ou se eu não me consigo relacionar com o utente ao ponto de ele nem confiar em mim, não é? Eu posso ser a melhor médica do mundo, tudo o que eu diga vai pela janela, não lhe interessa.
Sem dúvida, eu já tive excelentes formadores e excelentes professores que eram o top do top, mas depois na transmissão não conseguiam descer ao nível, por exemplo, eu senti isso muito na faculdade, na altura que andava a estudar matemática, meu Deus, eu tive um professor que era o top da matemática na altura, só que a nível de transmissão, ele não conseguia chegar até nós, ao nosso nível, que era Sim, básico, sim, não é? Comparado com o dele. Portanto, isso também é uma das competências que tu e eu temos que ter, não é? Que é, ok, nós temos o conhecimento. Oi. Ana, dá-me um segundo que eu deixei de ouvir. Ok. Ok, agora já voltou. Já voltou, desculpa. Foram só mesmo os últimos segundos que isto deixou o som. Por exemplo, é muito isso que eu fazia em termos de aula, não é? A matemática, eu tinha que desconstruir aquilo de forma a que os meus alunos percebessem. Claro. E sem dúvida que a relação entre o profissional e quem está do outro lado, seja um aluno, seja uma mentorada, seja um doente, seja o que for, para mim é o cerne da questão. Eu se conseguisse chegar aos alunos que eu tinha na minha sala de aula, eu conseguia, a maior parte das vezes, conseguir exatamente aquilo que eu queria, que era transmitir-lhes o conhecimento. Agora, se havia ali uma barreira entre mim e o aluno, isso nunca é passado, o canal não circula. E eu sinto isso nas mulheres que chegam até mim. Se há uma conexão entre nós, as coisas passam de maneira fluida. A confiança é outra. Portanto, Uhum. a relação entre o profissional e o cliente, ou, independentemente da área, para mim faz muita diferença. E eu, enquanto cliente de algumas situações, não é? Portanto, para mim é fundamental. Eu, se não confiar na pessoa que me vai prestar um serviço, para mim é uma barreira logo à partida. Portanto, acredito que isso, também sintas isso na tua prática profissional, não é? Sim. Ana, eu ia te perguntar, porque acho que também era interessante para quem está a ouvir, quais é que são assim as barreiras mais habituais, vá, que nós temos para esta mudança interna, vá? Olha, eu acredito que a primeira barreira é tu não quereres. É assim, há E a muita gente, maior. é maior, que é, há muita gente que quer a mudança, mas não quer fazer o percurso. Ou seja, quer Uhum. o resultado, mas não quer fazer o percurso. Isso é o ponto número um. Ou seja, tu tens que ter coragem para fazer esse percurso. O percurso do autoconhecimento nem sempre é fácil, Maria. Há situações em que tu vais ser confrontada da tua história que tu queres é que estejam lá guardadinhas na gaveta, não é? Mas eu acredito que tu, para ressignificar determinadas situações na tua vida, tu tens que ir a elas. Porque senão o que é que vai acontecer? Vais estar a pôr debaixo do tapete uma situação que mais cedo ou mais tarde vem ao de cima. Não há hipótese. Todas as emoções não processadas ficam registadas no nosso corpo e elas vêm de alguma forma ao de cima. Ou nas relações, ou na saúde, ou na profissão, ou seja o que for. Portanto, Uhum. isso é o ponto número um. É tu teres coragem e realmente assumires o compromisso contigo. Porque a maior parte das pessoas assume compromissos com toda a gente. Assina um contrato de compromisso de trabalho, assina um contrato de compromisso num casamento, não é? Portanto, nós somos mais comprometidas com o outro do que connosco. Portanto, ponto número um é isso: é assumir esse compromisso que realmente queremos pagar o preço de fazer o percurso dessa mudança. Parar de nos comparar. Chegam até mim muitas pessoas, eu quero este resultado, pois, mas queres abdicar de tudo aquilo que a pessoa fez para chegar até ali? É que às vezes as pessoas só olham para o resultado e não olham para aquilo que tem que ser Ao feito e o percurso, sim, caminho. sim. Exatamente. Depois, acredito que seja um ponto principal, lá está, é a reconexão com a essência. É perceberem quem é que se tornaram, foi aquilo que eu falei no início, quem é que se tornaram para serem funcionais e quem realmente gostavam de ser. É trazer ao de cima a mulher que muitas vezes está ali pronta, 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 À a, espera. a, a vir cá para fora
à espera, mas tem medo, ok? E depois perceber o que é impede de fazer isso. Portanto, no fundo, é uma reconstrução da pessoa, é trazer ao de cima e ganhar coragem para mudar e depois, outro caminho, sustentar a mudança. Que isso sim, também é muitas vezes difícil. Porquê? Porque fazer mudanças às vezes é a parte até mais fácil, Maria. Tu vês muitas vezes no início do ano, eu não sei se tu até próprio fazes isso, eu em muitos momentos da minha vida também fiz isso, que é, no início do ano, é na passagem de ano, vou escrever todos os meus objetivos para este ano, e começo a fazer algumas mudanças, não é? Pessoas que deixam de fumar, que vão para o ginásio, que começam a, sei lá, a comunicar mais aquilo que sentem com os companheiros, etc. Olha, seja o que for. Passado um mês, já a coisa não está igual. Passado 3 meses, já estão a pagar uma mensalidade no ginásio, já não estão a ir, já a relação volta ao que estava, já não conseguem verbalizar aquilo que sentem. Ou seja, sustentar a mudança é difícil. Portanto, no fundo, é munirem-se de ferramentas para conseguir sustentar essa mudança. E se numa fase inicial não conseguem fazer isso sozinho, peçam ajuda de pessoas que se calhar já o fizeram esse caminho ou que Uhum. tenham capacidade de vos, na prática, mostrar como é que isso se faz. Não é na teórica, é na prática, não é no dia a dia, é nas situações. Porque programas, por exemplo, de motivacionais são espetaculares, livros motivacionais são espetaculares, mas são muito momentâneos. Por exemplo, eu sentia isso, por exemplo, eu não sei se tu alguma vez foste a sei lá, a um evento de desenvolvimento pessoal, pronto, não sei se alguma vez frequentaste assim uma cena dessas. Mas é espetacular, eu adoro. Mas Mas depois, é uma coisa que ao fim de 2 semanas é assim, já foi. Já é nem me isso, lembro. que é exatamente isso que eu quero chegar. Ou seja, nós saímos de lá com uma euforia, com uma energia, não é? Só que depois é preciso Uhum. manter aquilo que nós queremos, não é? Aqueles resultados que nós acreditamos que temos potencial para, é preciso sustentar no nosso dia a dia. Sendo a companheira de X, sendo a mãe de não sei quantos filhos, sendo a profissional nessa área, sendo a mulher que eu quero ser. E isso é que torna a coisa difícil, que é E sustentar essa mudança que tu queres. eu por acaso ia dizer uma coisa só sobre o ano novo, que há pouco tempo ouvi um podcast que era sobre a ideia de nós, em março, termos uma espécie de novo ano em termos de objetivos, porque muitas vezes os objetivos que nós traçamos para janeiro, não é? Para ali para aquela mudança, são feitos numa altura em que eu tenho muito tempo livre. Não Exatamente. é? Que eu, se calhar, em dezembro até estou de férias, o trabalho, mesmo que vá trabalhar, não há assim tanta coisa para fazer, e então eu começo a idealizar, ok, como é que seria o meu dia? Eu, se calhar, consigo treinar 5 vezes por semana. Eu não treino nenhuma, mas conseguia. E até consigo dormir aqui 8 horas. E se calhar até estou muito tempo com a família, por isso eu vou fazer o compromisso todas as semanas estar 2 vezes com a minha família. Ok. E depois é o que tu dizes. E quando começa a vida real a voltar, não é? Quando estamos em fevereiro e temos um mês caótico de trabalho e isto requer eu constantemente ter aqui um compromisso, por um lado, e eu relembrar-me constantemente de isto ainda me faz sentido, primeiro, ainda quero manter este objetivo, ainda quero manter este hábito, ainda me faz sentido, e depois eu relembrar-me de o que é que eu preciso de fazer no dia a dia para que ele se mantenha. Eu acho que isso, por exemplo, para mim foi uma grande mudança. Que eu antes fazia, em dezembro, lá está, na altura em que estou com mais tempo, fazia uma série de objetivos, não é? De metas que eu queria atingir no próximo ano. Só que depois esquecia-me de fazer uma coisa que era importante, que é isso que eu faço agora, que é, dentro dessas metas, que micro ações é que eu Sim, vou sim. fazer para atingir aquela meta. Porque senão eu vou chegar, lá está, ao terceiro, quarto mês e aquela meta parece-me ainda demasiado grande. Mas se eu olhar para as pequenas ações que tenho que fazer diárias para atingir aquela meta, se calhar aquilo não parece tão grande, já parece mais atingível. Mastigável, sim. Exatamente.
Portanto, eu posso dizer que, curiosamente, estás a dizer isso agora em março, porque eu tive esta semana exatamente a olhar para aquele papel que escrevi quando comecei a definir as metas, exatamente para fazer este balanço. Ao fim de cada trimestre, por exemplo, eu acho interessante, para quem faz esse registro, fazer esse balanço. Ou seja, o que é que Claro. foi feito, o que é que não foi feito. Porque se nós estivermos à espera do dezembro do final do ano, não é? Para fazermos esse balanço, foi um ano que se calhar podia Perdido. ter sido mais bem Sim, aproveitado e acaba por ser um pouco perdido, não é? sim, sim. Eu concordo a 100%. E essa ideia de, ok, eu tenho os meus objetivos anuais, vou-lhe chamar assim, que objetivos mensais é que eu preciso de ter, entre aspas, para que eu consiga atingir estes anuais? E E que depois há dentro sempre destes mensais, não é? exato, dentro destes mensais, o que é que tem de estar incluído no meu dia a dia, na minha semana, para que eu chegue ao final do mês e considere que está cumprido? É, por exemplo, ok, eu quero ler mais. Primeiro isso traduz em quê? Ler mais, são 2 livros, são 10, são 50, são 300, não é? Nem sequer estou a contar livros, quero contar minutos de leitura, etc. Ok, quero ler 12 livros num ano, isso dá um livro por mês. O que é que eu preciso de ler diariamente ou quase diariamente para no final do ano, do mês, eu ter lido um livro para que no final do É ano já definir tenha lido os essas ações 12? bem concretas, é definir essas Sim, ações bem concretas, senão vamos nos perder no dia a dia, lá está, mais uma vez, na rotina, vamos nos perdendo. E chegamos ao final do ano, ai, comecei a ler mais, se calhar não, ou nem seja, sei. nem Sim. sei, não é? Nem sei. E essa ideia do reavaliar, eu sou muito fã, porque eu também era igual, eu ainda faço e gosto de fazer, mas fazia objetivos em dezembro, janeiro, e depois só era uma questão, ok, vamos agora planear os objetivos do próximo ano, vou ver os que eu planeei deste ano e afinal se calhar não cumpri nada. Ou nem Exatamente. sei se cumpri porque não tinha aqui nenhuma métrica para me seguir. E às vezes olhar para aqueles objetivos, opá, eu nem sequer quero fazer isto. Tipo, o que estava aqui escrito já nem me faz sentido. E o nós revermos, não é? Eu todos os dias não, desculpa, mas todos os meses, por exemplo, eu ir ver, ok, isto está a ir para onde eu quero, está. Isto está a ir, mas eu nem quero ir para ali, ok, se calhar cortamos e tentamos pôr aqui outra coisa. Há uma coisa que eu. Diz? No processo, às vezes é Sim. preciso, há coisas que faziam sentido no início e depois deixaram de fazer, não é? Portanto, Nós estamos muito presos à ideia de que as nossas decisões e os nossos objetivos e tudo isso são muito fixos, não é? E se eu defini no início do ano que, por exemplo, queria correr mais, eu em março achar que já não me faz sentido este objetivo, eu não o vejo como eu ter mudado de objetivo, eu vejo como eu não ter disciplina o suficiente para atingir este objetivo, não é? certo, E certo, a verdade é que as nossas decisões são do momento, não é? Porque é uma coisa que eu decidi na altura, e mais do que serem no momento, eu posso decidir diferente a qualquer momento. Isso não quer exatamente, dizer que eu sou mais ou menos, ou que me esforço mais ou menos, ou que tenho mais ou menos motivação. Simplesmente significa que se calhar de antes estava a valorizar uma coisa, um objetivo que me fazia sentido na altura, e que agora, passado 3, 6 meses, reavaliando todo o contexto em que eu estou inserida e a minha vida e as minhas prioridades neste momento, já não me faz sentido. exatamente, é isso, é isso. É ir. E isso acontece tanto nas nossas metas como na nossa vida, em todas as áreas, não é? Todas as áreas na nossa vida nós podemos fazer exatamente isso. É ir reavaliando e direcionando a rota, porque ela vai mudando. E ainda bem, não é? Se eu ainda tivesse a rota que Ainda tinha bem. quando tinha 10 anos, eu não seria médica. E há uma coisa que eu gosto de fazer, que é guardar essas metas ano a ano. Porque quando tu olhas para as metas que definiste há 5 anos de atrás, não é? Isso acontece-me, eu farto-me de rir, Maria, porque há Sim. tanta coisa que eu definia como meta e que agora não faz sentido nenhum, percebes? Portanto, é para nós vermos e também estarmos flexíveis à mudança, porque a vida acontece assim e vai-nos obrigando a mudar. E ainda bem que isso acontece, mal era, não é? Se não estávamos sempre no ponto Não é inicial. mesmo? Ainda Sim. bem. Para terminar, queria-te perguntar se há assim, alguma mensagem que gostavas de passar, assim, final, do que nós falamos ou do teu trabalho, que achas que seja importante para as pessoas que estão a ouvir de reterem. Olha, eu acho que, sei lá, assim como mensagem final, e de acordo com aquilo que é a minha experiência agora em termos profissionais e daquilo que chega até mim,
enquanto situações para ajudar a resolver, é investirem cada vez mais em autoconhecimento, em perceberem exatamente quem são e para onde querem ir. Porque, sem dúvida, que eu acho que a mais-valia no nosso final de vida será olharmos para trás e sentirmos a satisfação de vivermos a vida que realmente desejamos. Acho que essa é a grande mensagem. Obrigada por estares desse lado. Se gostaste deste episódio, deixa uma avaliação no podcast e alguma dúvida que tenhas para mim ou para a Ana, podes deixar nos comentários. Um beijinho e até à próxima.